Graça e paz, meu querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga que está reunido conosco nesse momento. Nada foge dos planos do Senhor, nada foge do controle. Sabemos que Deus está no controle de cada detalhe, tudo que acontece está nas mãos do Senhor e por isso estamos aqui, estamos nos reunindo através desse canal virtual para juntos adorarmos a Deus, agradecermos a Ele pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito e pelas coisas que Ele ainda vai realizar em nossas vidas. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra do Senhor nos garante lá em Atos 17, versículo 28, que nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Somos descendência dele. Então, nada foge do controle. Estamos nas mãos do Eterno, Ele está nos guiando. Não perca a sua paz, saiba que o Senhor está no controle de nossas vidas. Como diz a palavra do Senhor lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E aqui estamos reunidos para dar glórias a Deus, para louvar ao Senhor. Então seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia, nesse culto da noite que teremos, culto noturno, e vamos então engrandecer ao nome do Senhor. Você que é visitante, que está nos visitando nesse canal virtual, saiba que será um prazer te receber em nossa igreja quando tudo estiver normalizado, te darmos aquele abraço apertado e que possamos juntos louvar e adorar ao nosso Deus, juntos em nosso templo em breve. Vamos fazer uma leitura, te convido a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 22, já estou com a minha Bíblia aberta aqui, Apocalipse 22, a partir do versículo 13, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, como nós lemos aqui no último versículo. Vamos orar e durante todo esse culto vamos dizer, vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te convido a fechar seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque sabemos que nossas vidas estão em suas mãos. Então, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Pedimos que o Senhor venha agora tomar esse culto em tuas mãos, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, ó Deus, e que tudo que vier a ser feito aqui venha glorificar o teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos, também te pedimos por cada um que está nesse momento, nesse canal, participando desse culto de forma virtual. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, que esse recado venha ser transmitido, ó Deus, e que as palavras ditas aqui venham, ó Deus, mudar vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Então, meu amado, nesse momento, vou passar a palavra para o nosso querido pastor Jonanias. Ele vai trazer uma palavra para a igreja, algumas orientações também, algumas informações importantes sobre a agenda, sobre o culto e demais coisas que ele achar necessário. Que Deus abençoe. Com a palavra, pastor Jonanias. Olá, queridos irmãos, este é o primeiro culto transmitido pela internet nesse novo tempo que estamos vivendo de apreensão
quanto ao coronavírus. Nossa igreja tomou a decisão de realizar os cultos transmitido pela internet, a fim de salvaguardar a saúde dos irmãos, proteger a igreja e atender ao chamamento das autoridades sanitárias. Vamos aos momentos de avisos. Eu solicito que os irmãos observem o zap da PIB Freguesia, no grupo da igreja, para se informar sobre os nossos anúncios e nossos avisos. Neste dia, estamos juntos com milhares de crentes no Senhor Jesus Cristo, jejuando e orando por nossa pátria amada. Se você não está jejuando, pode estar orando, e nós o convidamos para fazer parte desse grupo, desse grande exército de adoradores e homens e mulheres do Senhor que estão diante do seu trono, clamando as misericórdias do Senhor pela nossa pátria. Vamos ao momento de adoração com o pastor Marcos. E paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso culto hoje é pela internet. Vamos glorificar o nome do Senhor, mesmo na condição em que nós estamos hoje, de isolamento social. Vamos fazer a oração de Abacuque. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que
na presença do nosso Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Rompendo em fé. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Amém. Glória a Deus.
que não falhou e que não falhará. Passemos ao momento do ofertório. Trazei vossos dízimos, vossas ofertas à casa do Senhor e aguardai provimento e cuidado da parte daquele que é dono de tudo, de todas as coisas. Servi ao Senhor com alegria. Querido irmão, a nossa igreja continua em atividade e continua com seus compromissos, funcionários e contas. Nós estamos apelando aos irmãos no sentido de fazerem o depósito na conta da igreja, que está disponível no site da igreja, que está disponível no Zap da igreja. E se o irmão tiver dúvida em como contribuir, como entregar os seus dízimos, poderá entrar em contato com a secretaria da igreja, que está funcionando no horário normal, falar com a irmã Juliana ou quem estiver aqui no lugar dela, atendendo no lugar dela, e receberá toda a orientação. Se você também for do grupo de risco, não puder se deslocar nem para o banco, nem para a secretaria da igreja, não puder sair de casa, é só entrar em contato conosco na secretaria e nós providenciaremos pessoas de confiança da igreja para ir à sua casa, recolher o seu dízimo e fazer o devido depósito ou a entrega na tesouraria. Que Deus, portanto, abençoe a todos. Oremos, agradecendo a Deus o provimento deste dia e desta hora. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento preocupante, por esse momento de insegurança quanto à saúde do povo brasileiro. Mas nós queremos te agradecer, ó Pai, porque confiamos em Ti, sabemos que estamos em Tuas mãos e que o Senhor tem o controle de tudo. Te agradecemos agora, ó Pai, pela disponibilidade dos Teus filhos em contribuir. Aqueles que estão neste instante sendo tocados pelo Teu Espírito em separarem o dízimo, a oferta para o sustento da Tua obra. Que o Senhor continue cumprindo na vida dos Teus filhos as promessas da Tua palavra, em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos para maior abastança destes queridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, nesse momento te convido a abrir sua Bíblia em Lucas 6. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Então diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então Lucas 6, do 12 ao 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Irmãos, eu quero falar hoje sobre ser chamado por Jesus. Quero falar um pouco sobre o que vem a ser esse fenômeno que nós, que somos cristãos, chamamos de chamado de Deus, né? É muito comum nós irmos à igreja, em alguns cultos, em diversas ocasiões, e ouvirmos a expressão "eu fui chamado", né? Eu mesmo claramente me lembro do dia 21 de abril de 2002, o dia em que eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, levantei a minha mão no culto e entendi que eu fui chamado, né? Decidi que a partir daquele dia em diante eu começaria a seguir os passos de Jesus, né? Mas quando nós começamos a caminhar com Jesus, né, nós começamos a perceber que Jesus espera de nós atitudes como as dele, atitudes como as que Jesus teve, né?
e é o momento em que você começa a se perguntar, fazer uma introspecção e perguntar a si mesmo, né, o que será que Jesus viu em mim para ser igual a Ele, não é? Para pensar, você é uma pessoa, você se converte e nesse momento da conversão você tem ali o arrependimento pelos seus pecados e você começa a ser alguém que busca ser cada dia mais parecido com Jesus, não é? Então, o que vem a ser esse processo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, né? O que Jesus viu em mim para me escolher para andar nesse mundo como Ele, né? Todas as vezes em que eu começo a questionar esta situação, né? Esse chamado de Deus, né? Essa transformação que Ele espera de nós, eu me lembro de um ditado que eu aprendi desde criança, né? Um ditado que certamente você já deve ter escutado também, que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? E diante do texto que nós acabamos de ler, eu fico imaginando se esse critério, se nós seguíssemos esse critério, diga-me com quem andas e eu direi com quem você és, eu imagino se nós olharmos para a vida de Jesus, será que nós decidiríamos caminhar com Ele se olharmos para as pessoas com quem Ele caminhava junto, né? Eu não sei se você reparou bem o texto que nós acabamos de ler, mas ele nos mostra uma situação um pouco estranha, né? Aliás, é um dos textos que mais provoca estranheza na Bíblia, né? Na minha opinião, né? Porque olha o que esse texto nos diz. Olha aí o que diz o versículo 12. Diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Então, olha só, vamos raciocinar juntos. Jesus passou a noite inteira no monte orando. Por que ele fez isso? Porque ele precisava tomar uma decisão muito importante. Jesus ele tinha que montar o primeiro PGM, o pequeno grupo multiplicador, o primeiro PGM lá da PIB da Galileia, né? Lá da primeira igreja batista da Galileia. Ele estava ali então orando, passou a noite inteira orando, falando com Deus, e quando o sol nasceu, o versículo 13, né? Olha o que diz o versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Olha só, então Jesus escolheu 12 dentre todo aquele grupo que o seguia, né? 12 apóstolos, né? E caso você não saiba, a palavra apóstolo significa enviados, né? Ou seja, então Jesus ele passou a noite toda orando para tomar uma decisão. Ele desceu do monte e decidiu reunir ali os seus discípulos, escolheu 12 e disse para eles: olha, a partir de hoje vocês serão os meus enviados, né? O que quer dizer isso? Pequeno grupo tem que multiplicar. Então ele chamou esses 12 e disse: olha, vocês serão meus discípulos e juntos nós vamos multiplicar. Mas eu quero chamar a atenção sua para os nomes que Jesus escolheu. Você prestou atenção nos nomes que Jesus escolheu? Olha o que diz a partir do versículo 14. Lembrando que estamos em Lucas 6, então mantenha a sua Bíblia aberta para lermos juntos os versículos. Olha o que diz o versículo 14. Simão, também chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Meu amado, agora eu quero que você me responda com toda sinceridade. Seja sincero. Um time que começa com Pedro e termina com Judas, tem como dar certo? Imagina um pequeno grupo multiplicador, imagina um PGM, imagina ele reunido lá na sua casa, né? Imagina você como anfitrião recebendo esse grupo, né? Quando eu vejo esse texto, eu fico me perguntando, né? Que oração será que foi essa que Jesus fez lá no monte, né?
Será que ele orou certinho? Será que ele entendeu a resposta de Deus, não é? Porque no meio de tanta gente, não é? Ele escolhe os mais figuras que tinham no meio do povo, não é? Eu, quando leio a Bíblia, eu vejo, por exemplo, lá em Mateus 8, né, nós temos lá o centurião, não é? Em que ele diz, olha, ele diz para Jesus, o centurião, Senhor, meu servo está doente, e Jesus diz para ele, olha, nunca se viu fé igual a desse homem em Israel, né? Porque ele cria que Jesus, bastava uma palavra que curaria o seu servo. Né? Então, no meu ponto de vista, me parece um bom discípulo, né? Nicodemos, lá em João 3, por exemplo, né? Um homem de boa reputação, um homem mestre da lei, alguém que tratava ali com muito zelo sobre a lei, não é? Mateus 15, por exemplo, fala da mulher cananeia, uma mulher em que Jesus se surpreendeu com a fé dela e disse, mulher, grande é a tua fé, não é? Mas esse texto que nós estamos lendo aqui, o Lucas 6, ele diz que Jesus passou a noite inteira orando, buscando a Deus no monte, buscando sabedoria para escolher pessoas ali que pudessem fazer parte do seu pequeno grupo, e ele desce e escolhe quem? Pedro. O Pedro na Bíblia, ele talvez seja o crente mais inconstante que nós vemos aqui nesse livro, né? Houve um momento na história de Pedro em que ele louva Jesus dizendo, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na outra hora, pouco tempo depois, ele nega que conhece o Filho de Deus. Né? Não para em Pedro. Né? Se você, por exemplo, se nós vemos os nomes que tem ali, João e Tiago, né? João e Tiago na Bíblia, eles eram aquelas pessoas em que achavam que quem errou tinha mais é que morrer mesmo. Essa era a opinião de João e Tiago, né? Houve um episódio na Bíblia em que eles foram evangelizar em Samaria com Jesus, né? E os samaritanos não eram muito agradáveis assim para os judeus, né? E não deram muita atenção lá, não deram glória na hora da pregação de Jesus. E Jesus, ele decide sair de lá. Mas João e Tiago, eles perguntaram, Jesus, vamos fazer uma oração aqui para cair um fogo em cima desse pessoal, para morrer todo mundo, né? Então você imagina essas pessoas como frequentadoras do seu pequeno grupo multiplicador, né? André e Felipe, por exemplo, também, né? Quando viram lá aquela situação da multiplicação dos pães, quando eles viram aquele monte de gente, aquela multidão, né? André disse para Jesus, Jesus, é melhor dispensar esse pessoal, manda eles para casa, né? E o próprio Felipe disse, olha, o que tem aqui não dá para fazer nada, né? Então, esses eram André e Felipe. E vamos lembrar de mais pessoas, Tomé, né? Tomé, ele era aquele camarada ali um pouco pessimista, né? Jesus, quando estava na Judéia e ele soube da morte de Lázaro, ele disse que ia voltar para a Judéia, né? E Lázaro falou para ele, Lázaro, desculpa, Tomé disse, se a gente for, nós vamos morrer com o Senhor, não é? E temos, por exemplo, Mateus, nesse pequeno grupo aí de Jesus. Mateus era cobrador de impostos. Olha aí, né? Estamos nos aproximando do período de declaração do imposto de renda. Então, você que está pensando aí em que Mateus era gente fina, Mateus era desses, né? Ele fazia a cobrança, né? Em que todos nós teremos que declarar aí. O prazo está, inclusive, acabando, né? Mas então Mateus era isso. Você imagina, né, para o pessoal que via Jesus, ver Mateus ao lado dele, um cobrador de impostos, trabalha lá na Receita Federal, né? Então não era bem o grupo que nós imaginamos que alguém oraria e decidiria ter, não é? E por último tinha uma figura chamado Judas. Olha aí, para fechar com chave de ouro, o pequeno grupo multiplicador de Jesus tinha ninguém mais, ninguém menos que Judas, o traidor. Pronto, está formado então o pequeno grupo, né? Todo mundo lá sendo preparado para ser líder, né? Olha que coisa interessante, né? Olhando assim, irmãos, com os olhos humanos, tem tudo para dar errado, não é verdade? Tem tudo para dar errado.
Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante sobre o chamado de Jesus. Deus é surpreendente. Deus, quando escolhe alguém, ele não está preocupado com o passado dessa pessoa, com o currículo dela, com a formação. Quando Jesus chama cada um de nós, ele não nos chama para exercermos aquilo que a gente sabe fazer de melhor, não. O nosso chamado é para sermos seguidores de Jesus. Não é assim que ele fala nos evangelhos? No início dos evangelhos, nós vemos ele dizer o que para as pessoas? Vem e segue-me. Venha me seguir, vem e segue-me. O chamado do Senhor é esse, ser exatamente como Ele, né? Chamado para seguir Jesus, é ser chamado para andar exatamente como Ele andou. Não é para você ser igual a você, é para ser igual a Ele. Essa é a diferença entre você ser chamado por Jesus. É por isso que Ele chamou pessoas tão estranhas, né? Por isso que ele chamou Pedro, João, Tiago, Filipe, Judas, né? Todos esses tiveram a oportunidade de se tornarem parecidos com Jesus, se tornarem imitadores de Jesus. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios 11, não é? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Esse foi o chamado, né? E tanto é que todo mundo conseguiu, né? Exceto Judas, né? Judas que aliás, inclusive, podia ter se arrependido, né? Mesmo depois de ter feito tudo aquilo, mas, enfim, né? Tomou um rumo muito infeliz, né? Aliás, você sabe por que Judas não conseguiu? Porque ele seguiu as pessoas erradas. Judas seguiu pessoas erradas. Aliás, hoje em dia, nós vivemos uma epidemia sobre seguir pessoas erradas, né? Certamente você tem aí uma rede social e lá você tem o botão seguir ou follow, né? Cuidado com quem você anda seguindo. Cuidado, tá? Quem você segue determina o caminho que você está tomando. Muito cuidado, então, com quem você segue, não é? Eu tenho uma história curiosa, né? Uma vez eu precisei ir até algum lugar e uma pessoa veio me seguindo de carro, né? Mas ela decidiu pegar um outro atalho. Obviamente não chegou no lugar onde pretendia, né? Porque se você decide pegar um atalho durante o trajeto em que você está seguindo alguém, obviamente não vai dar certo, né? E isso pode acontecer também quando você segue pessoas erradas, né? É muito comum, até dentro das igrejas, né? Pessoas próximas de Jesus, pessoas do convívio, pessoas que estão ali em contato com a palavra, mas que começam a ter um desvio no seu caminho, estão seguindo bem, mas decidem pegar algum atalho, né? Estão seguindo pessoas erradas, né? Do grupo todo que nós lemos aqui, Judas foi o único que não conseguiu, porque seguiu pessoas erradas, pegou a direção errada, né? Ele decidiu seguir quem não era para seguir. Tendo um ótimo exemplo como Jesus, o melhor exemplo que alguém poderia ter, mas não seguiu e teve um fim trágico, né? Aliás, é bom se lembrar, né, que mesmo assim, Jesus tinha tanta esperança em Judas que quando ele percebeu a traição, ele olhou para Judas e não chamou ele de traidor, não brigou, ele falou, amigo. Porque com Jesus não existe essa de pessoa ruim, pessoa que não presta, pessoa que não serve para nada. Com Jesus, pessoas são pessoas. E ele vai até as últimas consequências por você. Eu quero te dizer, meu amigo, que você que está ouvindo essa palavra com o coração pegando fogo, eu quero dizer que Jesus escolheu você para ser um seguidor dele, tá? Você sabe o que é ser um seguidor de Jesus? Ou melhor, melhorando a pergunta, você sabe o que é ser um imitador de Jesus? Porque seguidor e imitador é praticamente a mesma coisa, né? E a Bíblia nos manda sermos imitadores de Jesus, né? Então, ser um imitador de Jesus é você ser tão parecido com Jesus,
mas tão parecido com ele ao ponto de ser confundido com ele. O chamado que Jesus tem para nós é este: sermos imitadores de Cristo, né? As pessoas nesse mundo cruel têm que olhar para a sua vida e enxergar as atitudes que só mesmo Jesus poderia ter, né? Hoje em dia, eu vejo um mundo sendo desencorajado do arrependimento, né? Pessoas cada vez mais orgulhosas se exaltando nesse mundo maluco, né? Pessoas que chegam a bater no peito e dizer: se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Isso não é a atitude de um cristão. Pessoas que dizem: não me arrependo de nada do que fiz, né? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Não é, meu amado. Não é o que Deus tem para você. Não é essa forma que Deus tem para você. Esse estilo de vida não é estilo de Jesus para você. Nós vemos hoje em dia, então, um mundo ele estimulando um orgulho como se você não precisasse ser parecido com Jesus. E essa praga chegou nas igrejas. É muito comum você ver hoje nas igrejas cristãos dizendo: eu não me arrependo nada do que fiz. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Aí eu fico me perguntando, como é que pode um cristão sem arrependimento? Meu querido, nós fomos chamados para sermos seguidores, imitadores de Cristo. O grande problema hoje em dia é que surgiu um novo conceito nesse mundo louco, um novo conceito de imitador, não é? Que é o famoso cosplay. Quem é mais jovem sabe do que eu estou falando, né? O cosplay, ele é aquela pessoa que gosta muito de um determinado personagem e ela então se caracteriza totalmente como aquele personagem, fala como aquele personagem, anda como aquele personagem, se veste como aquele personagem, se movimenta como aquele personagem, não é? Vai aí a algum evento, a alguma festa, não é? Vamos supor aqui algum evento de fantasias de personagens de algum determinado desenho animado. Então o cosplay ele vai, se veste daquele personagem, vai para o evento e ali se comporta como aquele personagem, e quando chega a hora de ir embora, ele vem embora, chega em casa, tira toda aquela roupa, toda aquela fantasia e deixa de ser o personagem. Meu amado, você não foi chamado para ser cosplay de Jesus. Você foi chamado para ser um imitador. Um imitador. Se você age como um cosplay, tem algo errado na sua vida. Porque hoje em dia tem muito cristão que se veste como Jesus, que anda como Jesus, que faz a cara de Jesus, e ele se fantasia todo de Jesus, vai para o evento que é o culto, e ali ele se comporta como Jesus, mas quando acaba o evento, assim como o cosplay, ele volta para sua casa, tira toda aquela fantasia e volta a ser ele mesmo. Não foi para isso que Jesus te chamou, meu amado. Jesus te chamou para ser um imitador, um seguidor de Jesus. Assim como Pedro, como Tomé, como Tiago, Mateus. Talvez você olhe para a sua vida e ache impossível como é que Deus vai escolher uma pessoa como eu. Eu quero te dizer, meu amigo, que Deus, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as desprezadas para que ninguém se glorie. Meu amado, o Senhor te chamou para ter mudança de vida. O Senhor te chamou para ser alguém diferente. O Senhor te chamou para você ser uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus. Então saiba que o Senhor, ele tem algo para a sua vida. Ele tem algo essencial que pode mudar a sua história para sempre. Assim como ele mudou a história de Tomé, a história de João, Tiago, Mateus, Pedro. Pessoas que tinham tudo para dar errado. Pessoas que dificilmente nós aqui com olhos humanos escolheríamos para estar ao nosso lado. Pense na atitude de Jesus ao orar no monte, ao descer do monte e escolher esses discípulos para ele. Da mesma maneira, Jesus, ele te escolheu.
Jesus te escolheu para ser um agente dele neste mundo, um agente de transformação, assim como este que nós lemos aqui na palavra de Deus. O Senhor tem te chamado para você mudar de vida completamente. Completamente. Então, meu amado, busque arrependimento. O arrependimento, ele é parte da vida do cristão. Não se pode haver cristãos sem arrependimento. Não se podem haver pessoas na igreja que se orgulhem, inclusive se orgulhem daquilo que fazem de errado. É necessário haver arrependimento. Se você vive essa situação em que pratica o pecado e não busca arrependimento, e talvez não veja nem motivo para isso, peça ao Senhor para trazer arrependimento ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que venha te sondar, que venha te mostrar o pecado não confessado e que você possa confessar o seu pecado ao Senhor, porque foi para isso que Ele te chamou. Jesus não chama ninguém para continuar sendo a mesma pessoa. Somos a cada dia, como diz a palavra do Senhor, de glória em glória, sendo renovados, sendo transformados. É o que Jesus quer fazer na sua vida, meu amado. Tome essa decisão. Seja uma pessoa diferente. Todos esses nomes que nós vemos aqui na palavra de Deus, pessoas que caminharam com Jesus, eram pessoas que tinham tudo para dar errado. Pessoas que não tinham o menor perfil. Mas são esses que Jesus quer. É você, meu amado, você, minha amada, que está ouvindo essa palavra. Saiba que o Senhor tem planos para a sua vida. Ele te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para ter mudança de vida. Mudança de vida. Peça ao Espírito Santo que Ele venha trabalhar no seu coração. Que Ele venha te trazer sede e vontade de estar cada vez mais buscando ao Senhor, né? Estou me lembrando aqui do texto que diz, lá em Mateus 20, 27, diz: aquele que quiser ser o primeiro deve se tornar servo. Né? Palavras do Senhor Jesus. Né? Então, vamos buscar ao Senhor, continuar nessa luta diária, buscando ser servo, buscando cada vez mais do Senhor e menos de nós, porque convém que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Saiba que o Senhor, Ele tem um plano para você, meu amado. Deus não desistiu de nenhum desses que nós lemos aqui. Nenhum. Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas. Jesus foi até o fim. Até o fim. E a cada erro que eles cometiam, Jesus estendia a mão e trazia de volta. E a cada vez que precisavam ser repreendidos, eram repreendidos, mas repreendidos com amor. Jesus te chamou, Jesus tem chamado homens e mulheres para se arrependerem. Mas esse mundo, ele não prega arrependimento. Aliás, o mundo prega que arrependimento é uma coisa que não deve acontecer. O mundo prega que você tem que bater no peito e dizer que se orgulha e se tivesse que fazer, faria de novo. Mentira diabólica, meu amado. Não caia nessa façanha do inimigo. Saiba que o Senhor te chamou para que você se arrependa. Talvez você olhe para a sua vida e se pergunte como Jesus pode querer uma pessoa como eu. Leia esse texto. Veja as pessoas que passaram por Jesus. Quantas pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram muito certo, porque resolveram seguir ao Senhor. A decisão mais correta, meu amado, que você pode tomar é seguir a Cristo, ser um seguidor de Jesus, ser um imitador de Jesus. Meu amado, peça ao Senhor que Ele venha assumir o controle da sua vida. Peça a Deus que Ele venha te tomar por completo. Peça a Deus que Ele venha mostrar para você qual é o pecado não confessado. Porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. Então peça ao Espírito Santo que Ele venha te sondar, te mostrar aquilo que precisa ser mudado em sua vida, meu irmão.
Eu quero orar por você nesse momento, orar por você, meu amigo, que talvez tenha escutado essa mensagem e tenha percebido, puxa vida, quanta coisa eu preciso mudar. Se Jesus andou com essas pessoas, Ele também pode andar comigo e pode me transformar, assim como Ele transformou aquelas pessoas, assim como Ele transformou Pedro, que era temperamental, assim como Ele transportou tantas pessoas que faziam tantas coisas, Ele pode também me transformar. Meu amado, essa palavra é para você. Quero orar nesse momento. Te convido a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco nesse culto. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar nossas vidas. Eu peço a Deus que o Senhor venha agora tocar no coração desse irmão, ó Deus, que percebeu a necessidade de ser alguém diferente. Peço a Deus que o Senhor venha tomar a vida de cada um, ó Deus, e que venha haver mudança, Deus, transformação, que venhamos nos tornar verdadeiros imitadores e seguidores de Jesus. Que nada venha nos abalar, que a nossa fé venha ser mantida em Ti, Senhor. Nos abençoa, Deus, nos guarda nesses dias em que estamos nos precavendo quanto a esse vírus. E eu peço que o Senhor venha guardar a Tua igreja, guardar, Deus, seus familiares, todos aqueles que estão Te buscando nesse momento. Te peço, a Deus, também por aqueles que têm trabalhado, Deus, para conter essa situação. Te peço pelos profissionais de saúde. Te peço, a Deus, pelos profissionais da área de energia, de telecomunicações, pelos que trabalham nas forças militares, pelos policiais. Eu peço, a Deus, que o Senhor venha abençoar todos esses que têm trabalhado, Deus, para manter, ó Deus, a nossa condição um pouco melhor, Deus. Nos abençoe, nos guarde. Te agradecemos por esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus traga mudança de vida para você. Em nome de Jesus. Amém.